Muito bom dia, estamos mais uma vez aqui no programa Manhã Viva, hoje começando aqui com o nosso pequeno almoço. Você já também tomou o seu pequeno almoço? Nós já vamos tomar aqui o nosso, eu e minha convidada de hoje, mas se ainda não tomou, dá tempo de pegar sua chávena para tomar um cafezinho ou um chá, que é isso que nós também faremos já já. Mas para apresentar também a nossa convidada do dia, que vai falar sobre o tema cristianismo e desporto, algo bem interessante que eu também vou querer saber mais um pouco. E assim vamos ver de que forma o desporto pode ter a ver com a nossa religiosidade, com a nossa vivência cristã. E assim, por isso que estamos com a Maria Luísa Ávila da Costa, que ela é professora auxiliar de Sociologia e Antropologia do Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde leciona a disciplina Desporto e Religião. Mas como sempre temos o hábito aqui no nosso programa, para bem começarmos o dia, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que São João Paulo II fez aos desportistas. Senhor Jesus Cristo, ajuda todos os atletas a serem teus amigos e testemunhas do teu amor. Ajuda-os a pôr na ascese pastoral o mesmo empenho que colocam no desporto. Ajuda-os a realizar uma harmoniosa e coerente unidade de corpo e alma. Possam ser, para quantos os admiram, válidos modelos a imitar. Ajuda-os a ser sempre atletas no espírito, para obter o teu inestimável prêmio, uma coroa que nunca perece e que dura pela eternidade. Amém. Então, agora sim, seja bem-vinda, Maria Luísa. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada eu pelo convite, é um gosto enorme, uma honra muito grande estar aqui convosco, esta mesa de pequeno almoço, e a falar sobre este tema que tanto me é caro e que tanto me agrada. E por que é caro, tanto te agrada? Como começou o interesse? A experiência... E a gente pode servir ao mesmo sim. tempo, tá bom? Fica à vontade. É muito interessante porque a experiência desportiva é uma experiência que tem dimensões místicas também. Não é só uma experiência prática, pragmática, utilitária. Sim. E então, desde como desportista e depois como estudante do curso de desporto e mais tarde como professora, surgiu-me esta curiosidade de perceber as pontes, as relações entre os valores do desporto e a experiência do desportista e os valores da espiritualidade, não só da religião, mas da espiritualidade. Posso te servir? Obrigada, sim. E que impacto é que isso tem na vida, na experiência de vida de cada pessoa, de cada desportista e de cada crente. Sim. E assim, de que forma a sociologia, a antropologia estudam o desporto? Bom, o desporto em si é um facto social, um fenómeno social, com uma popularidade como muito poucos na sociedade. E, portanto, só isso já seria um desperdício para a sociologia não pôr os olhos no desporto, porque, de facto, é uma realidade que tem um impacto global muito grande, mediático, político, económico, enfim. Portanto, acho que é uma matéria incontornável para a sociologia. E depois a sociologia pode ajudar também a olhar para o desporto para além da sua natureza mais biologista ou higienista ou materialista, digamos assim, e portanto permite-nos refletir criticamente sobre a experiência do desportista, do ser pessoa desportista, não é? Do que é que isto significa. Também o desporto acaba por dar à sociologia acesso à questão do corpo, o que também é algo de aproveitar, não é, para a sociologia. E, portanto, há aqui oportunidades de compreensão mais densa, mais profunda do desporto, se for visto a partir do olhar sociológico, se olharmos para ele como um facto social que realmente tem impacto nas pessoas, na forma como as pessoas vivem e como se relacionam em sociedade. Sim, e lecionas a disciplina de desporto e religião. Então,
qual a razão para ter? Porque é bastante interessante numa universidade ter essa disciplina. Então, qual a razão de ter? Que temas são abordados? Sim, a disciplina, em primeiro lugar, é importante dizer que a disciplina é uma disciplina optativa, portanto é uma disciplina opcional, os estudantes podem escolher dentro do seu currículo um núcleo de disciplinas que são obrigatórias e depois algumas oportunidades, algumas opções de disciplinas que podem escolher em função dos seus interesses e daquilo que querem, da forma como querem, de alguma forma, compor o seu currículo. E esta é uma disciplina optativa que eu propus à faculdade há cerca de 3 anos e que a faculdade viu com interesse. Que bom. O Conselho Pedagógico viu com interesse e foi aprovada. E é interessante porque tem vindo até a ter um aumento de estudantes. No primeiro ano começaram cerca de 30, no segundo ano duplicaram, enfim. E foi assim. Certo. E já escreveu também alguns artigos científicos em que aborda o desporto, a fé e o cristianismo. Então, de que forma no desporto nós podemos ver a fé e, essencialmente, os valores cristãos? Sim, em primeiro lugar, só fazendo aqui uma distinção. A disciplina que eu dou é desporto e religião e, portanto, não é só cristianismo, é também as outras religiões. Há valores, há formas de olhar a pessoa. O ser religioso, exatamente, né? o ser religioso de formas diversas e essas pontes com o desporto eu procuro fazê-las de uma forma mais abrangente e não apenas em relação ao cristianismo. Claro que o cristianismo é a nossa matriz cultural, não é? E também, muito provavelmente, a religião que eu tenho mais estudada e mais conhecida. Eu diria, enfim, esta conversa dava para muitas aulas. Esta pergunta dava para muitas aulas, não é? O que é que desporto e religião têm em comum? Eu diria que provavelmente há uma base de valores que são comuns, que se manifestam de muitas formas, mas a mim há 2 particulares que me chamam a atenção. Um é a necessidade de olhar para dentro, de olhar para si próprio e de se conhecer. Que é digamos, uma proposta de qualquer religião, não é? Este autoconhecimento, ou autoexaminação, e também uma proposta de qualquer desporto. Nenhum atleta pode progredir se não souber quais são os seus talentos, as suas competências, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, onde é que tem que trabalhar mais. Este é o primeiro aspecto mais básico que me parece semelhante à experiência do desportista e da pessoa religiosa. E esse olhar é feito, e a proposta desse olhar é sempre feita, ou é proposta a partir da humildade, ou seja, a partir do reconhecimento daquilo que se é, da aceitação daquilo que se é, e não apenas daquilo que se ambiciona ser. E depois talvez a outra semelhança seria o apelo que quer desporto, quer religião, provoca no interior da pessoa para se superar, para ir mais além, para se transcender. Eu diria que estas 2 coisas, a aceitação de si, o olhar para si interior com humildade e ao mesmo tempo o ambicionar superar-se e transcender-se, serão provavelmente a base da minha descoberta da afinidade entre o desporto e as religiões e particularmente entre o desporto e o cristianismo. A proposta da ascética cristã em muito se assemelha à ascética desportiva. Posso dar alguns exemplos de valores comuns, este empenho por ser cada dia melhor. Mas também há pedagogias comuns, a pedagogia do esforço, a pedagogia do empenho, do sacrifício, também a pedagogia da espera, não é? A religião ensina-nos a esperar, a paciência, a padecer, não é? E no desporto não é possível progredir-se e evoluir sem se saber padecer, sim, não é? Sim, tem o sofrimento, o esforço próprio. O sofrimento e o esforço, não é? Para se conseguir chegar mais longe. Tudo isto são terrenos comuns, digamos assim. Sim. E que de alguma forma se influenciam reciprocamente. Eu acho que o desporto ocidental é muito assim, porque herdou esta tradição judaico-cristã, não é? Mas também o cristianismo, já desde o cristianismo que começou há 2023 anos, não é? Quer dizer, havia, com o Novo Testamento teve esta renovação, mas
a vinda de Cristo veio de facto dar uma leitura nova aos jogos da Antiguidade Clássica. Isso que eu também já ia perguntar. E isso é muito interessante. Que era um contexto dos Jogos Olímpicos, da cultura greco-romana, de uma cultura pagã. Sim, mas é interessante porque a relação é recíproca, ou seja, o cristianismo beneficiou digamos, da cultura desportiva e o desporto herdou e beneficiou também da cultura dos valores cristãos. Sim, e até tendo esse gancho, né, do cristianismo, dos inícios do cristianismo, uma importante figura que nós temos, o apóstolo Paulo, uma das colunas da igreja. E também em algumas das suas cartas ele faz associações ao desporto. Então, o que poderia comentar sobre essa figura? São Paulo é uma pessoa que me atrai muito por várias razões. A primeira razão é porque ele escreveu provavelmente dos textos mais bonitos sobre o amor, até hoje. E essa é uma razão muito forte para mim. Mas, além disso, ele teve essa perspicácia de olhar para a cultura, para o ambiente do seu tempo, onde os jogos estavam realmente muito a ser vividos de forma muito intensa, perceber essa sensibilidade do povo, não é? Das pessoas que viviam, dos seus congêneres, e tentar importar, de alguma forma, a linguagem, os costumes, os valores dessa cultura agonística desportiva, importá-la para o processo de evangelização. Ou seja, ele próprio usou metáforas, imagens desportivas para passar a mensagem de Cristo. Eu acho que isto foi, em primeiro lugar, de uma sensibilidade muito grande, portanto, um conhecimento do ambiente que se respirava no seu contexto muito grande, e por outro lado uma inteligência muito grande também, porque ao utilizar esse tipo de linguagem sabia que seria mais facilmente compreendido, não é? Em Paulo, além disto, há uma coisa que eu acho que é muito interessante e que para esta reflexão sobre desporto e religião é muito interessante, talvez até seja mais especial para mim, que é que a sua própria história de vida pessoal teve ali um momento central, que foi de alguma forma também atlético. São Paulo perseguia cristãos, não é? Como sabemos, e ia a cavalo quando teve uma grande queda. Andar a cavalo é uma coisa, não necessita de ser uma atividade desportiva, mas exige skills atléticas de alguma forma. Ele ia a cavalo e caiu. E a partir dessa queda se deu depois a sua conversão e a sua transformação. E esta ideia, para mim, é muito interessante, porque no desporto há muitas quedas. Na experiência humana há muitas quedas e no desporto há muitas quedas. E as quedas são lugar de encontro connosco mesmo, portanto, lugar de humildade, mas também lugar de olhar para cima e levantar-se, não é? E Paulo fez isso, não é? Olhou para Deus e reergueu-se. E no desporto também é preciso isto, saber cair muitas vezes e olhar para cima e levantar-se. Este apelo de olhar para cima pode ser visto de uma forma mais literal ou prática, simplesmente levantar-se fisicamente, mas também de uma forma mais simbólica, mais espiritual, não é? De se transcender, de dar resposta ao apelo que existe dentro de si para se superar, para recuperar, para se transcender. Isto também na vida, não é? Na vida, são tudo metáforas muito interessantes da vida, e eu acho que Paulo, para além de ter escrito os textos mais bonitos até hoje sobre o amor e de ter tido essa perspicácia, essa inteligência de ter usado a linguagem agonística da época para evangelizar, ele veio com a sua própria experiência de vida ensinar-nos que é preciso cair para depois se levantar. E para a partir daí evoluir, crescer, etc. Não, e até falando sobre isso, assim, das derrotas nas competições e nos jogos, né? Muitas vezes se fala assim, o importante é participar, né? Porque, no fundo, todo mundo quer ganhar ali, o jogo quer ganhar uma competição. Mas a gente pode também, mesmo a partir da derrota, aprender, é importante muitas vezes também passar por essa experiência de derrota, vamos dizer assim, de perder, para o amadurecimento pessoal.
Pois, mais do que importante, eu acho que é inevitável, não é? Eu não conheço nenhum desportista que tenha ganho sempre. Sim, claro. É? Nem conheço nenhuma pessoa, se conhecerem, digam-me, que na vida sempre ganhou. Que nunca perdeu, que nunca teve derrotas interiores, exteriores, pessoais, profissionais, etc. Portanto, mais do que importante, é inevitável, não é? Em relação ao desporto, essa questão também me é muito cara, porque, sobretudo o desporto moderno, herdou muito a lógica moderna da Revolução Industrial, não é? De uma sobrevalorização do rendimento, da eficácia, da vitória, da utilidade, que a pessoa só serve se produzir. Exatamente, a pessoa só serve se produzir. E esta ideia da derrota também me é muito cara por isso, porque mostra o outro lado da moeda. A experiência desportiva e a experiência de vida têm os dois lados da moeda, da vitória e da derrota. Eu até diria, não sei se estou a dizer alguma coisa errada, mas até diria que mais da derrota do que da vitória, não é? Um atleta tem que tentar muitas vezes e não conseguir muitas vezes até conseguir, não é? E portanto, há menos gente que ganha do que gente que perde, por exemplo. Se pensarmos, se o eixo do desporto fosse a vitória, o desporto estava cheio de frustrados e losers, não é? Porque numa prova de maratona há um que ganha. Todos os outros centenas que lá estão são perdedores, não é? Mas não são, de alguma forma muitos sentem que ganharam de alguma forma, não é? Ou porque superaram o seu tempo anterior, ou porque ultrapassaram o seu recorde nacional, ou porque conseguiram pequenas vitórias dentro da macro-vitória, digamos assim. E muitos são mesmo perdedores, correu mal, fracassaram e, portanto, se o sentido do desporto fosse só a vitória, daquelas centenas de pessoas só uma estaria a correr, não é? Mas não, estão as centenas, e se estão as centenas é porque vem sentido também nessa experiência. De facto, com a derrota pode-se aprender, pode-se identificar o que é que se pode melhorar, pode-se perceber que não se é omnipotente também, portanto, reperspectivar-se dentro do mundo, não é? Dar-se conta com humildade, não é? Do seu lugar, da sua posição, às vezes, pequenez, enfim. E, portanto, há um poder na experiência da derrota muito, muito interessante e que, do ponto de vista do desporto, é incontornável, mais do que importante, é incontornável. Do ponto de vista da pedagogia pelo desporto, parece-me muito importante, porque o desporto também é uma matéria que se ensina, não é? Quer no desporto de formação, quer nas escolas. E, portanto, acho que há aqui um valor, de facto, muito interessante a ser aproveitado, que é o encontrar sentido no percurso, não só no resultado, mas no percurso que se faz para atingir o resultado, mesmo quando não se consegue atingir esse resultado. Sim, e uma outra questão, pode comer também. Obrigada. Aí à vontade. E uma outra questão também bem curiosa, que a gente sempre vê muito. Antes de jogadores entrarem em campo ou na pista de atletismo, muitas das vezes tocam ali o gramado, a pista, fazem o sinal da cruz. Também, às vezes, a equipe de futebol reza junto um Pai Nosso antes de entrar em campo. E mesmo, muitas vezes, assim, alguns não têm uma prática religiosa, mas isso também é um aspecto simbólico, né, de denotar, assim, do ser religioso que todos nós somos. É engraçado que esse foi um dos aspectos que foi provavelmente uma das principais ignições para eu ter criado a disciplina de desporto e religião. Porque num ambiente europeu, ocidental em geral, que me parece que tem vindo a sofrer um certo afastamento das religiões, não é? E até um esforço grande, progressivo, de laicidade e de independência, etc. No ambiente desportivo, os sinais da espiritualidade, das religiões e de Deus são abundantes, estão muitas vezes presentes. E alguma coisa me inquietou nesta contradição. Portanto, estará o desporto contra a corrente, a sociedade a afastar-se de Deus, mas os desportistas continuam, né, a levantar a camisola e a dedicar a desação de Deus ou de Jesus, a oferecer os golos a Deus, de todas as religiões, não é? A rezar antes de entrar, a benzerem-se. Portanto, há aqui uma presença no desporto que contraria o movimento social ocidental geral.
Isso foi provavelmente uma das ignições que me fez criar a disciplina e começar a estudar estas questões. Agora, eu acho que isso acontece por uma razão, que é, o desporto exige skill, competência, não é? Trabalho, treino, etc. Mas também tem uma dimensão muito imprevisível e aleatória. Ou seja, eu posso fazer tudo bem, empenhar-me a 100%, cumprir os treinos, ser super fiel no treino, etc. E chegar ao jogo e perder. E até ter jogado bem e chegar ao jogo e perder. Esta dimensão imprevisível mostra-nos o quê? Mostra-nos que nós não controlamos tudo, que não dominamos tudo. O Keloa descrevia os jogos a partir de várias dimensões, uma delas era o agon. O agon é esta dimensão do esforço, do trabalho, do treino, da competência, da skill. Mas outra dimensão era o alia, que é a dimensão do aleatório, do imprevisível. E o jogo e os esportes têm muito esta, digamos, dinâmica entre aquilo que é treinado, previsível, trabalhado, etc., e aquilo que é aleatório e imprevisível. Esta imprevisibilidade dá-nos uma sensação de impotência grande. Não está tudo nas minhas mãos. Eu treino e faço tudo, mas não está tudo nas minhas mãos. E quando o ser humano se dá conta de que não está tudo nas suas mãos, tende a questionar sobre que mãos é que estará, não é? Então, a quem é que eu vou recorrer para tentar... E o mesmo se manifesta noutras dimensões da vida, por exemplo, quando nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, não é? Sim, e de repente somos confrontados com uma doença grave. Que não foi nossa culpa, ou seja, que não fizemos nada para a ter, que simplesmente desapareceu. Que é do imprevisível da vida. Também nessas ocasiões, muitas vezes as pessoas se viram para Deus. Isto para dizer o quê? Que quando nos damos conta de que não controlamos tudo, que não dominamos tudo, que não temos controle sobre tudo, é natural queremos fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguir os objetivos que pretendemos, e o que não está ao nosso alcance, tentar procurar quem pode interceder por nós por isso que não está ao nosso alcance. Eu penso que é por isso que os desportistas recorrem a Deus e se benzem, etc., porque vão com essa atitude de eu vou fazer humanamente tudo o que me é possível para conseguir fazer o melhor possível. E Deus, se existes, se estás aí, permite que nessa parte que eu não controlo, dá uma mãozinha, não é? E outro aspecto assim bastante simbólico, antes da gente encerrar o nosso primeiro bloco e assistir uma peça sobre a qual eu vou falar já, porque temos os desportistas bem conhecidos, como aqui em Portugal. Confesso que eu não conheço todos esses nomes, né? A não ser o Cristiano Ronaldo, mas Rosa Mota, Eusébio, Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro. E eu diria lá do Brasil, tantos foram ícones, são ícones também, Pelé, que morreu há pouco tempo. Essas personalidades acabam por inspirar no sentido da disciplina, superação e perseverança? Sim, os heróis são chamados heróis, não é? Os heróis sociais em geral, os heróis desportivos em particular. Penso que é preciso algum cuidado também com a forma como se olha para essas pessoas, porque são heróis, mas são pessoas, não é? Não endeusar, exatamente, né? São heróis, mas são pessoas e, portanto, passam pelos desafios que todos os seres humanos passam, mas, de facto, eles são exemplo. São exemplo de trabalho, são exemplo de... Portanto, dão-nos a nós referências de como se pode investir para se chegar mais longe. Também no cristianismo os santos são um bocadinho isso, não é? São referências, são histórias de vida que nos dão pistas. Dão-nos pistas de como, então, poder transcender-me, poder superar-me, poder chegar mais longe. Agora, o caminho de cada um é único, não é? Sim. Portanto, eu acredito que é importante olhar para essas pessoas como referências e como exemplos, mas não absolutizar o seu caminho. Ou seja, se eu imitar o caminho da Rosa Mota, provavelmente não vou conseguir os mesmos resultados que ela. Agora, eu posso inspirar-me na virtude da Rosa Mota. É a mesma coisa com os santos, não é? Dão-nos pistas, dão-nos referências, mas depois cada um deve fazer o seu caminho. E até me atreveria a dizer que há muitos heróis desportistas desconhecidos, anónimos, assim como há muitos santos desconhecidos e anónimos, não é? No dia a dia. Portanto, alguma inteligência na olhar para essas pessoas como referência e inspirar-nos,
mas que cada pessoa Cada saiba um ser vendo o seu seu percurso caminho. pessoal. Exatamente. Muito bom. Nós vamos, antes de chamar o intervalo, assistir a um testemunho de uma dessas personalidades, Fernando Santos, ex-selecionador, e ele foi convidado para testemunhar sobre a sua vivência de fé no Cléricas Cup de 2022, que é um campeonato nacional de futsal de padres. Então vamos acompanhar e até já. E nesse dia a seguir fomos ao sacrário, eu lembro perfeitamente. Começaram a falar e tal. E eu pensei assim, isto ao pé de mim é tudo... Eu fui despedido do Estoril, pá. Fernando, tu foste despedido do Estoril. Portanto, vê lá, pá. Estes gajos ao pé de ti. O primeiro, começou logo a falar que tinha estado na tropa, no Afeganistão, não era no Afeganistão, era na Bósnia, já não sei muito bem. Um problema do avião. Isso, o que é isto? Mas pensei mesmo assim, está bem, mas eu fui despedido do Estoril, calma lá, né? Calma lá. O que estava ao meu lado, que hoje é meu afilhado de Crisma, é mais velho que eu, pai, 15 anos, é meu afilhado de Crisma. O Chambel começou a dizer assim, pai, eu estou aqui porque a minha filha me pediu muito para fazer um curso de cristandade. Eu pensei assim, está bem, a minha pediu o meu padre Raul, está bem, mas infelizmente ela não pôde. Eu disse, pá, o que é isto? Porque ela infelizmente tinha um cancro e acabou por não conseguir fazer o curso de cristandade, e eu estou aqui por ela. E também para os meus filhos, tinham 11 anos e faleceram baixo do comboio. A seguir era eu. E disseram, então e tu? Eu não tenho nada. Não tenho nada. Passo, eu já não tenho nada. Passo. E portanto, a partir daí, no último dia, disseram-me assim, entregaram-me este crucifixo que eu tenho aqui, que está sempre no meu bolso, desde o dia 19 de março de 1994, aqui no meu bolso, disseram-me assim, Cristo conta contigo. E eu disse, ok, podes contar. A partir desse dia meti-o no bolso, e portanto aqui estou eu, e é por esta razão que eu estou aqui hoje. Agora do pequeno almoço, viemos aqui para a nossa sala de estar. Estou aqui numa conversa bastante interessante com a Maria Luísa, que é professora de Desporto e Religião na Universidade do Porto. Mas antes de continuarmos a nossa entrevista, vamos ver a segunda parte do testemunho do Fernando Santos no Cléricas Cup. Dessa vez ele comenta sobre o diálogo com outras religiões, especialmente numa ocasião em que esteve na Grécia. O que ele nos propôs, a proposta dele, é uma proposta muito simples, não é? Desde o início, não é? É ide e evangelizei. Quer dizer, isso é lá no quintal da minha avó, ou é lá na cabine com os jogadores, ou é em qualquer lado. Quer dizer, esta é a minha missão. Eu que vivi, o mundo do futebol é um mundo complicado, mas eu vivi num país que é ortodoxo, e portanto vivi lá 11 anos. Também toda a gente me dizia agora como é que vais fazer, e como é que vai ser lá, e depois como é que vais à Eucaristia. Não acabou, porque eu participo mesmo. Como é que vais fazer e tal? Vou à procura de uma igreja católica, não é? A primeira coisa que fiz quando cheguei a Atenas foi à procura de uma igreja católica. Tive sorte que havia uma perto da casa para onde eu fui morar, por acaso o patrono era São Paulo, também não sei porquê, mas pronto, segue a marcha. E pronto, e o que é que fiz? E era um país ortodoxo, os meus jogadores eram todos cristãos como nós, mas ortodoxos. E toda a gente sabia que ao domingo, àquela hora, tinham que me ir buscar de carro, tinham que me ir levar lá e tinham que me trazer. E portanto e é isso que nós temos que fazer, através da convicção, sem perdermos a nossa convicção, eu sei muito bem o que é que estás a dizer, porque eu já passei, uma vez tive esse problema, mas é através da nossa convicção, respeito pelos outros, que é fundamental o respeito pelos outros. A gente, para transmitir a nossa fé, uma das coisas que temos que fazer é não impor nada aos outros, para que eles também nos respeitem a nós. E a partir daqui as coisas vão funcionando. Por isso, muitos dos meus amigos gregos são monges ortodoxos. Portanto, por aí já vem o respeito enorme, e foi assim que eles me cativaram a mim, foi assim que eu os cativei eu. Mas eu gostei muito bem o que diz, e há alguns momentos da nossa vida, por esta razão ou por aquela,
em que nós temos esta questão humana da dificuldade. Então, isso aí. Então, sempre é importante em qualquer convivência humana, a gente não impor a nossa religião, mas ser um testemunho, não é verdade? Agora, uma curiosidade, Maria Luísa, para a gente retomar a nossa conversa nesse segundo bloco. Sem preferência de clubes, eu particularmente não torço para nenhuma equipe aqui de Portugal, mas se a gente pode fazer uma análise sociológica e antropológica do logotipo do Porto. És de lá, mas já confidenciou que não torce para o Porto, porque se formos ver, tem ali a imagem de Nossa Senhora, as chagas de Cristo, também uma alusão à bandeira de Portugal, penso eu. Bom, eu não me vou atrever a dizer que há clubes mais divinos do que outros por causa dos seus emblemas ou por causa dos seus símbolos. Sei, por exemplo, que o Belenenses também tem a Cruz de Cristo na sua bandeira. Enfim, eu acho que isso vem também da nossa carga histórica e cultural. Bom, à exceção do meu Sporting, que é divino, penso que os clubes de futebol, os clubes desportivos são empreendimentos humanos, como todos os outros, que independentemente dos símbolos que têm nas suas bandeiras ou nos seus logótipos, nos seus brasões, podem ser caminho para de santificação e podem ser caminho de evangelização, independentemente de tudo isso. Sim, é um símbolo que faz recordar a história e também a nossa matriz cristã, né? Até me atrevo a comentar, eu torço lá no Brasil para o Vasco da Gama, que assim, torço, né? Era mais quando adolescente, que hoje em dia está em péssima posição, mas tem uma matriz portuguesa, também cristã, o símbolo tem a cruz de Malta, e o clube, no geral, assim, tem uma devoção à Nossa Senhora de Fátima. Até quando aconteceu o centenário das aparições de Fátima, eu estava lá no Brasil ainda na época, então teve uma celebração com um bispo no campo de futebol, foi bem bonito, bem interessante. Tem uma capela lá dentro do estádio, mas isso deixa para lá, porque eu não sei falar mais nada sobre o Vasco da Gama hoje em dia. Tem o Vasco da Gama até aqui em Fátima também, que foi fundado, foi o movimento contrário, de lá para cá. Sim, nós também temos alguns protagonistas do desporto que manifestam publicamente a sua religião, a sua crença, a sua fé. O Fernando Santos é um deles. Quando ganhámos o europeu, a primeira coisa que ele fez quando prestou declarações à comunicação social foi agradecer a Deus e a Nossa Senhora e aquela conquista. Há muitos jogadores também que manifestam não só dentro do campo, mas que Fátima também é um lugar emblemático onde muitos desportistas e muitas pessoas do desporto vão parar muitas vezes, mas enfim, é uma escolha, é uma opção. E não sei mais que outros clubes possam ter esse tipo de símbolos, mas acredito que possa haver vários. Lembrei-me agora do Belenenses, mas acredito que possa haver vários para além do Belenenses e do Futebol Clube Porto. E na sua ótica, como a igreja poderia se aproveitar mais do desporto para evangelizar, para atrair os jovens, para mostrar que tem essa relação do desporto com a fé, com a religiosidade, e até mesmo, né, tivemos a Jornada Mundial da Juventude, e uma das atividades do Festival da Juventude naqueles dias de jornada foi o JMJ Sports. Até eu mesma fui lá gravar, teve diferentes nacionalidades que se inscreveram para ter o futebol de sede, assim, foi bastante interessante incluir isso também na programação da Jornada Mundial da Juventude. Então, como a igreja pode se utilizar mais do desporto? Bom, eu não tenho assim uma visão utilitária ou instrumentalista destas coisas, mas tudo o que é atividades humanas que elevam o ser humano e que o ajudam a ser mais humano, as religiões devem promovê-lo e devem incentivá-lo. Diria também que, por exemplo, a arte
também é algo... Bom, historicamente, então, a arte tem sido foi muito usada e é muito usada como forma de representação de Deus e de sensibilização para a questão de Deus. E, portanto, eu diria que não há muito a fazer para além de reconhecer os valores e as virtudes dessa atividade profundamente humana e dar espaço para ela e criar pontos também. Por exemplo, eu sou do tempo em que havia alguma competição ao domingo entre o catequista e o treinador, porque às vezes havia atividades religiosas que coincidiam com os jogos de domingo. E, portanto, se esses mundos puderem coexistir, portanto, se a catequista perceber o quão favorável o desporto é para o católico e o treinador reconhecer o quanto a fé pode ser essencial para um desportista, acredito que os dois universos podem trabalhar para a formação integral da pessoa que têm nas mãos. E nós rezamos no início uma oração de São João Paulo II aos desportistas no jubileu de 2000. E ele também era um homem também que gostava do desporto, alpinista, fazia diversas atividades. Então, ele via também no desporto assim, uma forma de ascese, né? De elevar a sua alma a Deus, de fazer muitas caminhadas ali na Polônia. Então, é bastante interessante também ver a vida dele. Nós estávamos falando de algumas personalidades, mas a gente também tem um exemplo assim, muito, muito concreto de quem conjugou bem o desporto e a religião. Sim, João Paulo II, para mim foi um Papa muito marcante, porque foi o Papa da minha juventude e, portanto, do meu despertar para a fé. Eu fui às Jornadas Mundiais da Juventude do ano 2000, que foi em Roma, que foi realmente um evento life-changing para mim, foi muito especial. E ele, de facto, era um desportista. E era um desportista com uma característica que a mim é muito cara, que é ele vivia a experiência desportiva de uma perspectiva muito ecológica. A ecologia agora está muito na moda, não é? E ainda bem. E ainda há muito caminho a fazer nesse sentido, mas João Paulo II vivia a sua experiência desportiva muito em comunhão, em contacto com a natureza. Ele ia para a montanha, ele tinha necessidade da montanha, do alpinismo. E isso para nós, penso que também é um ponto que deveremos repensar, que é até que ponto é que a nossa experiência desportiva não pede também por contacto com o mundo natural. Nós vivemos cada vez mais enclausurados em 4 paredes, não é? E até engraçado, no outro dia estava a conversar sobre isto e até me deu vontade de rir, porque nós já somos super sensíveis, por exemplo, para a necessidade dos nossos animais de estimação irem à rua, não é? Sentimos uma responsabilidade de os levar a passear, de os levar ao contacto com o ar, com sair dos espaços fechados. E se calhar não temos essa mesma sensibilidade connosco próprios. Verdade. Acordamos, estamos na nossa casa, entre 4 paredes, muitos de nós passamos algum tempo no trânsito, no carro, não é? Chegamos ao local de trabalho, continuamos entre 4 paredes e agora mesmo até a fazer desporto, atividade física, tendemos a fechar-nos em paredes, porque nos ginásios existe muita oferta também, e ainda bem, não é? Porque nos ajuda a combatar uma ausência. Até porque no frio, às vezes... Às vezes, exatamente. Mas até que ponto é que esta experiência desportiva não deve ser também alimentada, e não é importante que seja alimentada e promovida na relação com o mundo natural, porque não se trata apenas de pôr o nosso corpo em movimento, o nosso corpo à prova, trata-se de pôr o nosso corpo em relação com o outro, não é? Com o mundo natural, com o mundo que nos rodeia, não é? E este é um aspecto que eu acho ao qual se calhar devíamos prestar um bocadinho mais atenção. Interessante, sim. E João Paulo II teve essa sabedoria de alimentar essa experiência desportiva em comunhão e em relação com o mundo natural que o rodeia. E talvez isso também tenha sido importante para a sua experiência espiritual e para a sua sensibilidade a Deus. Sim, né? sim. E também... E à criação. Até mesmo assim, né? Ele criou as Jornadas Mundiais da Juventude e trouxe
essa bagagem do que ele viveu na juventude dele, do que é muito comum no mundo juvenil, do esporte, das artes. Então, com certeza, assim, é um exemplo que nos inspira. E falando também do processo de desenvolvimento, para as crianças, né? Você tem filhos, o desporto e a religião podem ser considerados elementos muito importantes na educação, assim, então, desde cedo é importante incutir nos mais novos a necessidade de um desporto e, claro, da religiosidade? Pois, eu acredito que sim. Agora, não sei até que ponto é que existem muitas opções para desenvolver estas virtudes ou estas experiências no desenvolvimento integral da pessoa. Sem dúvida que o desporto e a religião são oportunidades muito imediatas de colocar a pessoa em relação consigo mesma, em relação com o outro, em relação com o mundo que o rodeia, de colocar-se à prova, de se auto-escutar, de se autoconhecer, de procurar ser melhor, de olhar para o outro com respeito. Enfim, portanto, acho que é muito fácil e muito imediato porque são experiências que convocam estes valores e que convocam... E, portanto, eu diria que sim, que bem vividos são mundos que podem muito contribuir para o desenvolvimento, para a formação integral da pessoa. Eu, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tento proporcionar isso aos meus filhos. Porque de facto vejo nisso um valor importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Sim, e agora também me vem a lembrança, algo que estávamos falando sobre a superação, e de que o desporto pode ser para qualquer pessoa, até mesmo para pessoas com deficiência. Nós temos, assim, grandes exemplos, vemos nas Paralimpíadas, né, muitas situações que nos impressionam com a força de vontade, com a superação. Então, é ter esse olhar assim, para si próprio, de que nós podemos nos superar, nós podemos assim, fazer as atividades como quaisquer outras pessoas, independente de alguma situação. Todos nas suas circunstâncias. Sim. Não é? Quando o Papa Francisco agora afirmou aquele slogan que ficou, o slogan das Jornadas Mundiais da Juventude, que ficou todos, não é? Não é em abstrato, não é? Todos nas suas circunstâncias. E a mesma coisa no desporto, todos nas suas circunstâncias. Por isso é que esta questão da autoexaminação, da humildade, da autoconsciência, porque é a partir do que nós somos que se faz o caminho, não é a partir do que idealizávamos ser, não é a partir do que os outros fazem. E, portanto, a partir do que somos e aceitando aquilo que somos, é a partir daí que se faz caminho. E, portanto, sim, o desporto é para todos. O desporto é para todos. Existem até mecanismos de governo que tentam promover esta questão do desporto para todos. A Lei de Bases do Sistema Desportivo também promove muito esta ideia, defende esta ideia do desporto para todos. Existem até alguns colegas da área da filosofia do desporto, do direito do desporto, da ética do desporto, que trabalham no sentido até de olhar para o desporto como um direito fundamental. Não é? E, portanto, sim, o desporto é via para todos, nas suas circunstâncias e a sua própria via. Não há receitas, não há caminhos únicos, há pistas, há referências, há modelos, há heróis, e depois há o dia-a-dia e as circunstâncias concretas de cada um. O desporto assume muitas formas diferentes. Existe o desporto de competição, como existe o desporto de lazer, como existe o desporto adaptado, como existe o desporto de recreação, como existe o desporto para a terceira idade. Enfim, são tantas as possibilidades de experiência desportiva que não tem como não ser para todos. Não é? Sim, e até mesmo na Jornada Mundial da Juventude, uma dessas atividades de que eu mencionei, o JMJ Esportes, teve um local no ginásio universitário também com
demonstrações de atividades esportivas para pessoas com deficiências, mas para os jovens da jornada irem lá e, por exemplo, experimentarem, né? Por exemplo, o futebol às cegas. Era uma forma de... também vendavam os olhos e, enfim, né? Faziam ali. Então, é bastante interessante, porque também quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente, assim, compreende ali a situação mesmo do outro, né? Se coloca, exercita essa empatia e também uma forma de solidariedade, não é mesmo? Sim, é uma forma realmente de se colocar na pele do outro. A Faculdade de Desporto, onde eu trabalho, faz uma vez por ano o Dia D, onde promove, desenvolve, mostra atividades esportivas de desporto adaptado e dá à comunidade essa oportunidade de experimentar, praticar modalidades de desporto adaptado. Eu pessoalmente cheguei a experimentar algumas e uma que me marcou muito foi a experiência do basquetebol em cadeira de rodas. Enfim, acho que sim, acho que isso é muito pedagógico porque nos coloca realmente na pele do outro e nos dá conta, nos faz também tomar consciência, dar-nos conta da quantidade de coisas que temos por adquiridas no dia-a-dia e pelas quais não somos gratos ou nem nos damos conta. E quando nos colocamos assim na pele do outro, também nos damos conta do quanto temos a agradecer por coisas que nem sentimos a falta, só sentimos a falta quando realmente nos falta. E além dessa mensagem, nós falamos de João Paulo II aos desportistas, tem algum outro documento, mensagens da igreja, assim, falando especificamente para o mundo do desporto? Sim, realmente João Paulo II teve vários textos, escreveu vários textos sobre o desporto e também alguns textos, não diretamente sobre o desporto, mas com um olhar sobre o corpo, que eu acho que é muito útil para o desporto, nomeadamente a questão da teologia do corpo. Sim. Portanto, olhar para a pessoa... Eu gosto demais de ler sobre. A questão de olhar para a pessoa como uma unidade e não um olhar dicotómico entre o seu corpo e a sua mente, o seu corpo e o seu espírito, etc. E isso é muito útil para o desporto. O Papa Francisco também penso que em 2008 escreveu um texto sobre o desporto. Não sei se a data é precisa, mas penso que foi em 2008 que escreveu um texto sobre o desporto que se chamava algo como Dar o Melhor de Si, em que elogiava precisamente a forma como o desporto pode ser uma escola de virtudes, virtudes humanas, não é? E houve vários papas que agora teria que fazer uma pesquisa online, mas houve vários papas, diria que o Papa João Paulo II foi o que mais falou sobre o assunto, mas o Papa Francisco também tem falado bastante e tem feito audiências também a desportistas. Sim. E às vezes recebe atletas também, né, lá no Vaticano. E também a parte do Papa Francisco, porque ele fala muito isso, como, né, também você mencionou há pouco, do cuidado da casa comum, que a relação do desporto também é, como, só retomando o que você mesma disse, é a relação consigo, com o outro, com o ambiente. Então, também pegando um pouco das temáticas do Papa Francisco, o desporto é uma forma de exercitar a solidariedade? Sim, eu por acaso nesta nossa conversa acabei por focar muito nesta ideia da autoexaminação, não é? Da autoconsciência, mas ela serve para alguma coisa, não é? Não é para ficarmos em nós, mas para nos virarmos para fora, não é? Para podermos servir. E portanto, sem dúvida que o desporto... aliás, há alguns autores da filosofia do desporto que defendem isto, que é mesmo os competidores, os adversários, estão a ser solidários um com o outro. Porquê? Porque ao dar o melhor de si, está a permitir que o outro consiga esforçar-se e desenvolver também o melhor de si. Portanto, há uma espécie de mútua cooperação. Na competição, há uma espécie de mútua cooperação para que ambos consigam encontrar ou descobrir ou alcançar a excelência. E, portanto, poderemos pensar, ou podemos dizer que mesmo a dimensão competitiva do desporto promove essa solidariedade, que é olhar para o outro
com tal respeito e dignidade que é merecedor do meu esforço máximo para que possa ele também ir mais longe. E no fundo, na vida também é assim, não é? Nós puxamos uns pelos outros, não é? E este olhar positivo para a competição eu acho que pode ser uma boa forma de ver esse lado solidário, do desporto. Já para não falar de todos os esportes de equipa e todos os esportes que... Enfim, eu diria que todos os esportes são de equipa, nós às vezes temos esta tendência de separar os esportes de equipa dos esportes individuais, mas mesmo os esportes individuais nunca são individuais. Um atleta não chega lá sem o seu treinador, sem o seu fisioterapeuta, sem os seus companheiros de clube, etc., e sem os seus adversários. E, portanto, o desporto é, mesmo os esportes individuais e mesmo o desporto competitivo a alto nível, ou pode ter esta leitura, é uma leitura hermenêutica, claro, mas pode ter esta leitura de cooperação, de fraternidade, de solidariedade, de puxar uns pelos outros para que todos possamos ser melhores. Muito bom. E qual seria o seu sonho, o seu anseio para essa área do desporto e religião, que crescesse mais no mundo acadêmico, ou que a igreja também falasse mais sobre isso, estimular todos esses conceitos que nós falamos aqui durante o programa? O meu sonho é que estes temas tenham um espaço para ser estudados, e penso que têm, penso que é uma oportunidade, mas mais do que isso, que estas reflexões e que estes estudos nos permitam olhar para o ser humano de uma forma mais densa, mais positiva, mais completa. E, portanto, se a disciplina de desporto ou religião, ou se a filosofia do desporto em geral puder contribuir para olharmos para o ser humano na sua dignidade e no seu potencial, esse será, sem dúvida, o meu sonho. Isso há de ser feito com passinhos pequenos e com oportunidades como esta, de conversarmos sobre o assunto, de estudarmos o assunto, de darmos aulas sobre o assunto, eventualmente organizarmos conferências sobre o assunto. Enfim, há aqui coisas que podem ser feitas, mas depois têm sobretudo de ser vividas. Acho que esse é que é o grande sonho. Estas coisas têm que ser vividas, e se nós pudermos viver o desporto com este mindset, acho que pode ser muito positivo. Muito bom, muito bom. Passou bem rápido, já chegamos ao fim do nosso programa. Então, muito obrigada, Maria Luísa. Assim, obrigada, eu. Essa área possa crescer muito e fica esse estímulo, né, para todos nós, para que façamos alguma atividade física, algum desporto, pensando não só na saúde do nosso corpo, mas da mente, do espírito, o exercício das virtudes, da solidariedade. Então, fica assim essa nossa grande dica do dia. Então, continue a acompanhar a nossa programação. Nosso sempre muito obrigada a todos os nossos benfeitores que nos permitem evangelizar através dos meios de comunicação. E após a exibição deste programa na TV Canção Nova, ficará no canal da Canção Nova Portugal no YouTube e lá na playlist Manhã Viva. Então, até uma próxima e um bom dia. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.